Olá, está começando mais um ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos na Santa Cecília TV. E recebemos hoje aqui no estúdio Flávio Pierotti, diretor administrativo da Master Marine e atual presidente da Associação Brasileira de Fornecedores e Serviços a Navios. Flávio, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, estou aqui para poder contribuir com o que for necessário para explicar a nossa atividade, e um pouco da empresa e um pouco da associação. Legal, então vamos começar falando um pouquinho da empresa, né, da Master Marine. Hoje, como que funciona? Qual o serviço que vocês prestam? Onde que vocês atuam? Bom, o nosso segmento, ele chama-se fornecimento a navios ou consumo de bordo, né? Então, é como um supermercado com delivery, né? Da mesma forma que você precisa se abastecer para sua casa, com alimentos, bebidas, material de limpeza, lâmpadas, um navio também. E o navio tem pessoas que vivem a bordo durante meses, então lá é a casa deles. Então eles também precisam se alimentar, precisam beber, né? Precisam se assear, precisam manter o navio com diversos materiais, né, de reparo, né, o navio tem um motor, né, que é o coração, né, que é ele que dá energia para o navio inteiro funcionar. E é flutuante. Então, você imagina, o navio tem que flutuar, então você tem que tomar cuidado, não pode ter furo no casco, tem todo, né, o motor tem que estar funcionando, tem que ter segurança. Então, tudo que o navio precisa para manter a habitabilidade e a segurança a bordo, né, com coisas que se consomem, a nossa atividade é juntar tudo isso com antecedência e entregar para o navio quando ele estiver atracado, quando ele aporta, quando ele chega no porto. É o porto seguro, né? Essa expressão ela é famosa por causa disso. O navio fica no mar dias, semanas navegando sem um ponto de apoio. Então, quando ele chega no porto, onde ele vai se abastecer de tudo isso que ele precisa para continuar a próxima viagem até um outro porto, que às vezes demora 2 meses, 3 meses. Então, ele precisa ter tudo isso para poder se manter. Então, essa é a nossa atividade, é correr atrás de tudo isso com antecedência e entregar para eles quando eles atracam. Perfeito. E hoje vocês atuam no Porto de Santos e mais algum outro porto? Sim, principalmente o Porto de Santos, São Sebastião também, que é aqui no estado de São Paulo, e a gente vai também até os portos do estado do Rio de Janeiro e para baixo no estado do Paraná e de Santa Catarina, que são assim as distâncias mais perto, né? Que dá para a gente ir com um custo operacional relativamente baixo. Fora daí, o custo já fica muito alto, né? É muito longe para a entrega, então tem outros fornecedores em outros portos que estão fazendo a mesma coisa que nós, né? Então, são os portos aqui da região que a gente mais atende, principalmente Santos e São Sebastião. Legal. E essa empresa, né, esse segmento começou com seu avô, né, veio da sua família lá de trás. Eu imagino que seja uma responsabilidade muito grande, né, você honrar o nome da sua família, né, principalmente do seu avô que construiu tudo lá atrás, e o mercado mudando, manter, né, todo o conceito da empresa. Como que é para vocês isso? Sim, a gente está no nosso DNA, né? São mais de 70 anos que a família está no negócio, né? Então a gente conhece bem aquilo que a gente faz, conhece bem o cliente, sabe quais são as necessidades. Mas o mundo evolui, né? As gerações elas vão superando as próximas, as anteriores, né? E as próximas precisam evoluir junto com a tecnologia que vai mudando, legislações que vão mudando, a gente tem que se adaptar. Então, manter a marca e desenvolver ainda mais a marca, não só manter, mas continuar no processo de evolução, de desenvolvimento, eu acho que esse é o caminho do sucesso, para que a gente continue, né, por mais anos aí à frente. Legal. E hoje vocês abastecem todo tipo de navio. Qual que é a diferença, na verdade, né, quais tipos de navio vocês abastecem e qual que é a diferença, por exemplo, do fornecimento para um navio de passageiros e fornecimento para um navio cargueiro? Cada navio tem uma característica, muito embora a parte logística ela é muito parecida, né? Tirando aí alguns detalhes, como por exemplo os navios tanques, né, que transportam combustível, né?
por uma questão de segurança da operação de carga e descarga desses combustíveis, a gente não pode ter um acesso direto ao navio enquanto ele está operando. Então, a gente precisa achar uma outra forma logística de fazer a entrega. Normalmente, a gente entrega por lancha. Então, a gente usa uma lancha de apoio. Então, a gente põe a mercadoria na lancha e a lancha vai até o navio com o navio fundeado, né, aguardando atracar, ou numa pequena janela que existe entre a atracação e a saída do navio, também tem ali umas 2 horinhas que a gente consegue atender o navio quando o navio para a operação. Então, esse é um tipo de navio que tem essa característica. Já navios de containers, navios de carga geral, não existe tanto esse problema com questão de segurança. Então, os terminais, eles dão acesso até o nosso veículo, até o costado do navio. É mais fácil, é um ambiente mais seguro e tudo, então, tranquilamente. E tem também os navios offshore, que eles não chegam, não atracam aqui, estão a milhas de distância, né, quilômetros de distância da costa. Então, às vezes, você precisa embarcar a sua mercadoria, estufar a sua mercadoria em container reefer, ligar o container, carregar esse container num supply boat, né, que é um rebocador com deck liso, onde específico para carregar a carga e enfrentar mar, o rebocador grande. Então, ele vai lá em alto mar onde está a plataforma. Então, você liga esse container no rebocador, o rebocador já tem horas de viagem até a plataforma que está lá fora, às vezes com 400 pessoas a bordo. Então, é um volume grande também de fornecimento. E com relação à diferença todos esses navios de carga, né, que tem mais ou menos uma média aí de 25 tripulantes, né, por navio, você fala de um navio de passageiro que tem, somando tripulação e passageiros, entre 3 e 4 mil pessoas a bordo, consumindo comida, consumindo material de limpeza, né, consumindo bebida. Então, a grande diferença é o volume, né? São volumes enormes, você precisa de veículos, de carretas, né, para carregar tudo isso. Então, uma logística, se antecipar, né, costurar com fornecedores, com empresas de transporte, para poder estar no momento que o navio atraca, naquele dia, não é no dia seguinte, é naquele dia. Então, você tem que estar tudo preparado para chegar lá, às vezes, com 4 carretas, 5 carretas de mercadoria. Então, é loucura, é um volume enorme. Essa é basicamente a grande diferença, né? Super interessante. Nós estamos chegando ao fim do primeiro bloco do ACS na TV. Vamos para o intervalo comercial. Continue com a gente. Estamos de volta com o segundo bloco do ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, na Santa Cecília, que hoje recebe Flávio Pierotti, diretor administrativo da Master Marine e atual presidente da Associação Brasileira de Fornecimento e Serviços a Navios. Flávio, a gente estava falando um pouquinho, né, dos tipos de navio, a questão da logística para entregar todo esse fornecimento. Como vocês têm usado a tecnologia a favor de vocês, né? A gente vê uma evolução, vocês estão com a empresa no mercado há tanto tempo, então teve uma evolução muito grande em relação à tecnologia. Como vocês usam essa tecnologia hoje a favor do negócio de vocês? Bom, isso aí é o seguinte, basicamente TI. TI na criação do processo e da integração entre os departamentos, para que a informação circule, todo mundo fique informado e de forma rápida. E aí está todo mundo na mesma página, você cria então processos que agilizam toda a parte logística. Porque logística, em Santos, que é um porto dinâmico, né, toda hora muda. É uma coisa realmente muito dinâmica a nossa logística. A atracação de navio, que a programação nem sempre se cumpre, então você prepara tudo, de uma hora para outra muda, aquele navio que era para atracar não atraca, aí adianta um navio que você não estava preparado para atender e você tem que correr rápido para mudar tudo. Aquele caminhão que estava carregado com a mercadoria para o navio X, que não atracou, perdeu vaga para outro navio, descarrega tudo aquilo, põe a mercadoria do outro navio e corre. E às vezes você acaba chegando um pouco atrasado, mas faz parte do dia a dia. E o mercado entende
entende? Tem uma certa tolerância para isso, né? Mas o TI realmente, eu acho que é o grande trunfo hoje em dia, você investir em TI, né? Para ter esses processos ágeis. Senão fica ainda na parte do papel, de ligação telefônica para o colega, olha, tem que fazer aquilo, aí anota no papelzinho, o papel se perde no dia a dia. Então você tem todo um sistema bonitinho funcionando, as pessoas, né, já têm mais agilidade, né, acesso à informação e consegue executar o seu trabalho melhor. E na parte de infraestrutura também, por exemplo, quando antigamente a gente carregava, antigamente há 10 anos atrás, a gente ainda batia muita caixa na mão, né, passar de mão em mão, de pessoa para pessoa, para carregar o navio, para depois montar o bag, que a gente chama, né? A lingada, né? No costado do navio para subir. Tudo isso demorava demais. Você passa caixa por caixa. Então, hoje em dia a gente já tem nossos veículos com rampa de carga na traseira do caminhão. Então a gente consegue paletizar tudo, filmar toda a mercadoria no pallet, carregar com empilhadeira, põe no caminhão, empurra lá para dentro. Então, para mim carregar, eu carrego 8 pallets em 15 minutos. Né? Eu carrego meu caminhão em 15 minutos. Chego no costado do navio, tiro tudo rapidinho, desço na rampa, já sobe, tudo paletizado. Então, a minha entrega é muito mais rápida. Então, tudo isso faz com que eu use o mesmo caminhão para fazer 2 embarques no mesmo dia. Antigamente era um caminhão só para um embarque só. Passava o dia inteiro do lado do costado do navio subindo mercadoria. Hoje eu faço isso e em 1 hora está tudo carregado. 8, 10 pallets já estão a bordo, entendeu? E eu já parto para fazer outro embarque. Então, investimento também em infraestrutura, em veículos, tudo isso é importante. E hoje você tem um novo desafio pela frente, né? Você hoje é o atual presidente da Associação Brasileira de Fornecimento e Serviço de Navios, que está aí no mercado já há 43 anos. Conta um pouquinho para a gente qual o papel, né, da associação frente a esse mercado nacional e qual o principal desafio de vocês, você como, né, presidente hoje. Sim, a associação ela completa esse ano 43 anos e nós contamos com 40 associados. E o papel da associação é agregar as dificuldades, os desafios que hoje a categoria enfrenta a nível nacional e procurar costurar, junto com as autoridades, soluções para facilitar a nossa atividade, né? A gente tem alguns desafios, né? Com relação à nossa atividade. Um deles é trazer mais pessoas, mais empresas para se associarem, para a gente poder ganhar força. Na hora que for conversar com uma autoridade, na hora que as autoridades pensam em políticas públicas para cada porto, né, diante das características de cada porto, como eu te falei, isso envolve a padronização, né? A padronização, a gente não tem uma padronização no Brasil, né, para todas as atividades. Então, a gente precisa trazer mais associados, não só do fornecimento a navios, mas também dos serviços, que eles compartilham dos mesmos desafios que nós, para acessar os terminais, para chegar até o navio, que é o cliente. Nosso cliente é o navio, é a tripulação, é o armador. Então, todas essas atividades satélites que gravitam em torno da atividade principal, que é a carga do navio, o navio transporta a carga. Mas e o resto? O que está por trás, os bastidores, que é fazer com que o navio continue navegando, né? Tem uma infinidade de serviços que são necessários quando o navio atraca. Então você tem reparos diversos, reparos de motor elétrico, tem muito, né? Troca de tripulante, retirada de taifa, mergulho, para inspecionar o casco, ver se não tem nenhum furo no casco, às vezes até para limpar a craca que atrapalha o desempenho da navegação, né, do navio, segura mais o navio. Então, limpeza de porão. Todo esse pessoal, eu não tenho certeza, mas eu acho que eles não têm uma associação. Então, a ABFN está aberta para esse
para todas essas atividades, né? Para que a gente ganhe mais representatividade, possa ir para Brasília, conversar com as autoridades que criam políticas públicas nacionais para os portos, né? E conseguir aí facilitar o nosso dia a dia. Nós também somos exportadores, né? Então a gente está vendendo o nosso produto e nosso serviço para clientes estrangeiros. Então tudo isso envolve, né, uma coisa dinâmica, diferente do que as pessoas estão acostumadas, né? Então a gente não tem realmente, falta um KNAI, por exemplo, né? A defesa dos interesses no modo geral, né? Segundo consultorias que nós já fizemos com advogados da área, tendo um KNAI, a gente vai começar a ser enxergado por essas autoridades, né? Quando eles pensam numa política pública que atenda todos esses serviços que existem. Perfeito. Né? Nós chegamos ao fim agora do nosso segundo bloco. Continue com a gente, já voltamos. Olá, estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos na Santa Cecília TV, que hoje recebe Flávio Pierotti, diretor administrativo da Master Marine e atual presidente da Associação Brasileira de Fornecedores de Serviços a Navios. Flávio, vamos falar um pouquinho, não tem como a gente fugir dessa pergunta, o mercado na pandemia. O que você sente, né, frente a esse cargo hoje na associação, representando várias empresas, em relação ao segmento? Como que foi essa questão para enfrentar esse momento que a gente está vivendo? Bom, a pandemia para nós foi positiva. Até assim, fico até assim de falar, mas eu tenho amigos que sofreram muito, mas graças a Deus, para nós, teve até um aumento em 2020 e 2021 se manteve. Não só para nós, mas para todos os associados têm relatado que os fornecedores a navios tiveram um bom desempenho. Isso muito por conta dessa busca frenética de outros países, principalmente por alimentos do Brasil, em se abastecer, em se estocar, porque a gente não sabia, né, o que ia acontecer no mundo, né, com a questão da pandemia, né, lockdowns em tudo que foi país. Então, meio que o mundo em pânico correu atrás de comida. E o Brasil estava aqui. É um dos países que mais exporta alimento. A gente parece que atende 1/5 da população, né, mundial com alimentos. Então, o Brasil é forte nesse segmento. E então veio muito navio para cá. Eles tiveram restrições também em alguns portos. Nem todos os países tiveram condição de abastecer alimentos para eles. Então, o Brasil foi um porto muito mais do que seguro durante a pandemia para eles se abastecerem. Então, as vendas que a gente estava acostumado cresceram em média 20%. Isso, os meus colegas falando, conosco foi igual. Então, a gente teve um ano muito bom em 2020, manteve um ano agora para 2021, justamente porque o nosso país teve essa característica, e alimento, né? Alimento é uma coisa que não pode faltar para as pessoas. E o Brasil não parou. O Brasil continuou no trade internacional, importando carga, exportando carga, principalmente alimentos, e os navios que vinham para cá para transportar essas cargas também se abasteceram muito mais do que estavam acostumados para garantir mais comida durante a viagem, porque eles não sabiam o que ia acontecer no próximo porto de descarga, que eles fossem levar a carga. O que será que vai acontecer lá? Será que vai ter alimento lá? Sobrando para nos abastecer? Então, o Brasil saiu dessa fortalecido. Muitos armadores tiveram mais segurança em abastecer seus navios aqui no Brasil do que em outros países. Então, isso foi
foi positivo para nós. E apesar, acho que, do crescimento, também vocês tiveram, acho que, um desafio que foi manter a equipe, a operação no momento que tudo estava fechado, né? Então, a gente observa alguns segmentos que realmente precisaram, né, se manter Sim. seu funcionamento frente a esse momento que a gente estava vivendo. Sim. Nós tivemos aí funcionários que foram afastados ou por suspeita de Covid ou porque confirmaram Covid. Tivemos uma pequena falta de desabastecimento, né, em alguns produtos não tão importantes assim, mas que alguns clientes estrangeiros, por exemplo, pedem, algumas nacionalidades pedem. Hoje tem muito indiano, filipino tripulando navios e às vezes a gente não produz isso no Brasil, então tem que importar. E aí as importações desses produtos ficaram meio paralisadas, o frete muito alto, deu uma segurada, então começou a faltar no mercado. Mas são coisas assim que não são básicas, são coisas supérfluas. Então, tirando essa parte, o resto funcionou. E a dedicação dos funcionários, né, que acabaram assumindo a tarefa do colega que estava afastado. Então, foi um desafio, né? O investimento da empresa em novos procedimentos, né, de sanitização da empresa, aquisição de álcool gel, máscara, a proteção, né, o EPI necessário para se proteger, né, do Covid. E nós tivemos, então, também um investimento, né, na parte operacional, nos protocolos de saúde, né, para evitar o contágio, né, do Covid. Então, EPI, né, procedimentos que a gente teve que adotar, treinar a equipe, né, e as pessoas que continuaram trabalhando, né, assumindo aí dobrando aí uma tarefa de um colega afastado, né. Então, realmente a gente passou por alguns problemas, alguns desafios, né, operacionais nessa pandemia. Mas graças a Deus a gente conseguiu atender todos os navios com uma excelência razoável, com a satisfação do cliente, que é o mais importante, né, e mantendo então essa satisfação, essa confiança que o cliente teve no Brasil, porque não foi só aqui, não, comigo, isso aí aconteceu no país todo. O país continuou trabalhando e o feedback de clientes, né, para mim, né, falando que o país atendeu muito bem. Então, isso foi um ponto positivo, né, dá moral para nós, assim, né, eleva o conceito do Brasil lá fora nesse momento de muito sofrimento, né? O Brasil manteve ali o serviço funcionando. Isso foi muito bom. E falando um pouquinho de Associação Comercial de Santos, né? Qual a importância, agora falando especificamente da Master Marine, em estar conectada com a Associação Comercial de Santos, uma associação tão tradicional? E eu também queria que você falasse um pouquinho sobre a sua participação há anos atrás frente ao Núcleo Jovem. Hoje a gente tem jovens também ali na casa, a gente tem um núcleo que continua trabalhando. Qual é a importância de você, desde o início, estar ali com a Associação Comercial? A nossa família ela já é associada da Associação Comercial já há muito tempo, né? Então, a gente acredita que a união faz a força. A Associação Comercial, com 150 anos, já contribuiu muito para a cidade e continua contribuindo. É uma associação importantíssima, ela congrega várias empresas de vários segmentos e procura representar o comércio como um todo na Baixada Santista, né? Principalmente na cidade de Santos. Então, a gente acha que estar aqui, tendo essa oportunidade, né, junto com os outros associados, conversando com as autoridades, eu acho que esse é o caminho, né? Costurar acordos, soluções, pensar junto para o Brasil, para a cidade e para o país, né? E lá atrás, quando a CS Jovem foi criada, né, eu participei desde o primeiro ano. Não fui um fundador, mas quase. Mas participei desde o primeiro ano e eu acho que
é uma iniciativa importante, porque começa a preparar o jovem, né, a entender como é que funciona essa parte da política, da costura, da criação da Semana Jovem, né? Nas faculdades, nas universidades, atrair os jovens para entender o que entender o porquê a necessidade de você ter uma associação dessa, que vai lutar pelos interesses dos vários segmentos que existem e necessários, né, numa sociedade. Legal. Então, eu acho importante começar lá desde jovem já entendendo isso para futuramente, quando tiver cargos de liderança, né, cargos de comando, já está preparado para isso, né? Perfeito. Nós estamos chegando ao fim, Flávio, mas eu quero deixar um momento para você se despedir, agradecer aí o programa, fazer um convite para os novos associados aí para a associação. Eu agradeço, né? Muito obrigado aqui para vocês por estarem dando essa oportunidade para a BFN, principalmente, mostrar um pouco do que é o nosso serviço, nossa atividade, e fazer um convite para todas as outras empresas que prestam serviços ao navio, ao armador, à tripulação, de que a BFN hoje ela mudou o estatuto justamente para incluir esse serviço, num movimento, inclusive, internacional, que começou com a ISA, que é a International Ship Supplier Association, que é a nossa representante internacional. A BFN ela segue o modelo da ISA, né, que busca fazer a mesma coisa que a gente faz aqui no Brasil, mas em nível internacional, né? E ela também mudou o estatuto para aceitar, houve uma necessidade, eles enxergaram essa necessidade, né, de agregar todos esses outros serviços. E a BFN fez a mesma coisa aqui no Brasil. Então, vamos nos fortalecer, vamos nos unir, vamos lutar por políticas públicas que facilitem o nosso dia a dia de todos os fornecedores e prestadores de serviços ao navio e à tripulação e ao armador. Nós chegamos ao fim do ACS na TV. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.